Olá, sejam bem-vindos. Estamos iniciando mais um Podville, podcast aí que tá agitando. E ao meu lado, meu amigo Wilson Mira Júnior. E aí, Ivan, tudo certo? De boa, de boa. Sempre é uma honra estarmos aqui e contar com a audiência de vocês. E já sem mais delongas, o nosso entrevistado de hoje, com muita honra, ter aceito o nosso convite e aceitou de pronto, de imediato, adequou a sua agenda, eu sei que é corrida. Nosso convidado é o Jonas Chilp, presidente atual da AJORPEME, a Associação de Joinville e Região da Pequena, Micro e Média Empresa. Fala, meu amigo Jonas. Olá, Wilson. Olá, Ivan. É muito bom poder estar aqui com vocês. Um programa que tem conquistado cada vez mais audiência. O Podville tem o DNA de Joinville, né? Então é um prazer a gente estar aqui e compartilhar um pouco de ideias, um pouco de pensamentos, né? E construir outras, quem sabe, ideias e soluções para a nossa cidade, né? Com certeza, com certeza. E assim, é o que a gente vem falando. Qual é a nossa ideia de Podville, de podcast? É agenda positiva, Jonas, sabe? Parece que a polêmica, a briga, como é que o cancelamento dá mais, às vezes, ao as pessoas até questionam, não, tem que ser mais polêmico. Cara, eu acho que a gente precisa agenda positiva, sabe? Eu acho que agregar. É a nossa ideia de trabalho de fazer, Jonas. Acho que a gente tá no caminho certo. No último podcast que tu não tava, fiz todo um suspense. O que aconteceu com o Ivan? O pessoal tá achando que tu foi cancelado, então tu explica pra eles que tá tudo certo. Ainda não. E as pessoas estão cansadas de ouvir tanta coisa negativa, né? E, infelizmente, às vezes, os nossos meios tradicionais, né, eles se limitaram, né? E eu acho que na minha expectativa, na minha crença, né, eu vejo que os podcasts que estão surgindo aí, eles abrem uma nova fronteira, né? Para que gente do bem possa conversar com gente do bem, gente que tem ideia parecida possa trocar ideia parecida, combinar essas ideias. E no final a gente vai fazendo um mundo melhor, um mundo que foge daquele mundo, de certa forma, que a gente foi educado, né? Eu vou te dizer que quando eu era criança, e aí assim, a TV naquela época era preto e branco, né? E aí o meu lazer era pegar um pacote não, meu pai trabalhava no Stein, então vinha uma lata de bolacha, eu sentava com a lata de bolacha no lado da TV e ficava comendo bolacha vendo TV. E hoje é uma coisa que a gente olha assim, as pessoas que estão muito presas na TV, elas acabam às vezes ficando bitoladas, né? Dependendo do programa que ela assiste, ela se torna até tóxica, né? É que existe muito conteúdo hoje, tem até estudos que dizem que algumas décadas atrás o ser humano recebia uma X quantidade de informação que seria uma edição de hoje do The New York Times, uma edição de domingo. Ao longo de toda a vida, ele recebia uma quantidade de informação que seria equivalente a uma edição do The New York Times no domingo, que é um caderno mais cheio e tal. Então, o que acontece? Existe muito conteúdo, só que aí existe a necessidade de se priorizar a qualidade desse conteúdo, porque produzir conteúdo já não é fácil. Produzir conteúdo de qualidade é mais difícil ainda. E aí também aquele que tem acesso ao conteúdo precisa fazer a seleção, senão você acaba lendo, sei lá, sobre o horóscopo. Não quero arranjar confusão com o pessoal, mas no fundo me parece que não agrega. Tu falou mal de horóscopo? Pessoal, eu não falei nada, quero deixar bem claro, assim, né? tá? Isso é o Wilson e o Jonas que estão falando, tá? Também o Jonas também não, só o Wilson. E o interessante é assim, como a comida ou a bebida são escolhas, né? Se você se alimentar mal, né, você vai ter a tua saúde cedo ou tarde prejudicada. O se alimentar é saber escolher o programa de TV que você vai assistir, o programa de rádio que você vai assistir, as pessoas que você vai acompanhar nas tuas redes sociais. Exato. Tudo isso é se alimentar, cara. A música que você ouve, né? Só a gente tá falando de conteúdo, senão eu vou me esquecer. Eu só preciso de 30 minutos aqui para passar o currículo do Jonas. O Jonas é formado em Ciências Contábeis pela Univille, especialista em Marketing pelo INPG, e presidente da AJORPEME, como o Wilson já falou. Vocês falando, e eu tenho uma dificuldade tremenda, Jonas, porque eu tenho uma menina de 12, uma menina de 10 e uma de 4 anos. E eu não cresci
nesse mundo atual de YouTube, todas essas ferramentas que hoje, né, que a internet, elas não olham televisão. Uhum. Lá em casa, se tirar a TV, elas não vão sentir faz falta. Quem vai chorar sou eu ainda. Porque o único que olha a TV lá em casa, como é difícil, cara. O que elas vão ter acesso, como filtrar isso. Quando a gente não tá, o que elas estão olhando, o que as amigas... Cara, antigamente era muito mais fácil, cara. Sim, Tu tirava a lá, tu TV, sabe que tá rodando. tirava a TV, não deixava olhar jornal, o cara tava... Hoje o acesso que os jovens, né, e vamos falar assim, as crianças têm, ele acaba se tornando ilimitado. Até porque é muito comum hoje você ver, às vezes, num restaurante, o casal jovem jantando e a criança que mal sabe, que não sabe falar, né? Que não sabe falar, ela tá ali com o dedinho na tela e aí quem está ensinando ela é um outro ser, né? Uma outra coisa, vamos falar assim, né? Sim, claro. Então é muito cuidado que os pais têm que ter, né? Na verdade, a gente tem que se reeducar. Acho que você foi feliz no teu comentário, Ivan. A gente tem que se reeducar para viver no mundo que a gente ajudou a criar. Porque nós ajudamos a criar esse mundo. Sim, a gente faz parte. Mas é outro chip, cara. É outro chip, que nem a minha de 4 anos, cara. Eu com 4 anos só chutava pedra e não tinha... A menina com 4 anos, é o que tu falar, é o que Tá tu falou. curtindo, compartilhando Não, o Podville. sabe, e assim a gente... Qual é a maneira de falar? Porque não dá pra falar infantilizado mais com eles, sabe? Eles não aceitam, porque eles... Não, cara, é bem complexo isso, cara. Até pros educadores, eu não sei se tá todo mundo preparado, e acho que a gente vai entrar um pouquinho. Se as empresas... Se a sociedade como um todo tá preparada para essa turma que tá vindo, sabe? No fundo, a gente vai ter um choque do aprendizado. Vou citar um exemplo, vou até fazer um comercial aqui também. A minha madrinha, que tem 82 anos, ela com a irmã dela, que tem 84, elas têm mais de 100 mil seguidores no TikTok e acho que no Instagram elas devem estar chegando a 30 mil. Né? O que se faz? A neta delas filma elas no dia a dia fazendo as coisas. Elas foram notícia no Jornal de Joinville, notícia no Jornal de Brusque, já foram fazer propaganda da Avan também. 100 mil no TikTok. São duas senhoras que ficam reagindo assim. Isso. Voi Tita. Capaz, eu não sabia o nome e eu já vi o conteúdo. E assim, a gente não chegou, não conversamos nesse assunto antes. Sim. Minha namorada estava mostrando esses dias e, aliás, eu compartilhei e ela disse, não, eu já tinha visto. Esse é um conteúdo Ela é de Joinville e de Brusque. Brusque. De Brusque. Esse é um conteúdo bom que diverte. Sim, sim, sim. E eu acho que é esse tipo de coisa que tem que buscar. Tu é de Brusque? Não, eu sou nascido e mal criado em Joinville. Joinville mesmo. Em 1860. Oi, Ivan, mas já que tu fizesse o comercial delas e não tem problema algum, eu vou aproveitar para agradecer os nossos apoiadores. São os parceiros que possibilitam estarmos aqui tentando entregar esse conteúdo de qualidade, principalmente conversando com tanta gente boa. São eles, Red Horse, o energético do embaixador, Liderança Proteção Veicular, Rancho Timbé, Centro de Eventos e M5 Imports, do nosso amigo Adilson. Obrigado aí ao pessoal que... Essa turma aí tá desde o início com a gente, sabe, Jonas? Bom, tu que é um empreendedor, às vezes o início do projeto e quando tem uns parceiros e amigos, pô, gratidão total a essa turma aí. Eu recomendo essas 4 empresas aí de olho fechado. Obrigado pelo apoio, tá, pessoal? Então, seguimos. Antes que você esqueça, curta esse vídeo, se inscreva. Ali embaixo tem o botão de inscrever-se e, principalmente, ative as notificações para você sempre ficar sabendo. Tem o botão sininho. Você se inscreveu? Do lado tem o botão sininho. E quando sair um vídeo novo nosso, você já vai ficar sabendo. Marque o nosso programa nas redes sociais, @Podville, e, principalmente, compartilha com todos aqueles que você gosta, pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelo Instagram, como você conseguir, como você achar melhor, porque eu tenho certeza que, só pelo que a gente já conversou aqui antes, rapidamente, a conversa sempre é muito boa contigo, Jonas. É um prazer. Conversar é tão bom, e eu, como você leu no meu currículo, eu sou formado em
Contabilidade, portanto, sou um contador de histórias. Contador de histórias. Contador de números e histórias, né? Os números são os resultados e as histórias são as coisas boas que a gente vai compartilhando. E a gente gosta mais de falar das histórias, né? Apesar dos resultados que a gente precisa, mas as histórias são as melhores. Histórias. Eu cheguei em Joinville em 2005. Tu já estavas na Perini? Já, né? O projeto Perini lá, eu entrei em 1997, Ivan, quando aquilo No era início, só lá, um né? arrosal. É isso aí. A gente fazia um negócio aqui, que em Joinville, acho que é uma das poucas cidades no mundo que faz isso, que é chamado lama-planagem. É que quando a gente começa a fazer uma terraplanagem, chove muito. Eu lembro que logo que eu entrei, do meu primeiro EPI, né, entre aspas, a ganhar foi uma bota 7 léguas para poder andar na lama-planagem. Tu Versão acompanhasse, então, Joinvilense de a terraplanagem. implantação daquele complexo enorme, as pessoas que passam lá Sim. e veem o Perini, aquela estrutura enorme, assim, que espanta, seja por fora, seja por dentro. Tu tava na gênese daquilo. Lá. O Perini, como vocês veem lá, eles começou com a locação de uma sala no Terraço Center, que depois migrou para lá, ocupando a primeira casa de uma das famílias que ali exerciam atividade agrícola, né? Depois a gente migrou para a segunda casa, que também foi adquirida no lado, que daí já era uma casa melhor. E a fábrica da Pervilha, ela foi concretado o piso, instalado as máquinas, as formas, né, de pré-fabricado em cima daquele piso. A primeira produção daquelas formas serviu para construir o próprio prédio, né? Então foi uma fábrica que se construiu. Um modelo quase sustentável antes de que virasse modinha ou que Ou seja, existisse essa à noite preocupação. o céu era iluminado pelas estrelas até que a gente tivesse de fato um teto sobre a cabeça. E aí, obviamente, daquela fábrica da Pervilha se replicou. Hoje a área total do parque chega próximo de 330 mil metros de área construída, né? Lembrando que ele é responsável aí por, podemos dizer, 3% do PIB do estado de Santa Catarina, né? Do estado. E o Ivan, eu e o Ivan tivemos um episódio interessante lá na época da Universal, né? Que você atuou. Assim, ó, Mira, eu saí de Santa Cruz do Sul lá, a empresa com 6, 7 mil funcionários, 40 anos, tudo redondinho lá, uma mão de obra já também de 30, tudo certinho. Cara, daí eu cheguei, se eu não me engano, foi em abril de 2005. Abril de 2005. Daí, 17 vamos lá anos no atrás. Parque Perini. Ah, Você tá rodado, hein? lama, mas lama. Daí tu olhava assim, que não tinha... Hoje olhando aquilo, cara, não tem. Não, esses caras são tudo malucos. Pensando, né? Uhum. Porque tu tinha aquela infraestrutura de lá, que é uma loucura. Tu tinha comparação. Não tem como. Não, aqui vai ser isso. Que jeito, não tem como. Cara, e resumindo assim, e daí eu acho que em julho eu vim definitivamente daí, para fazer na RH Brasil, recrutamento, eram 1.800 funcionários, e se eu não me engano choveu 90 dias, cara. Assim, ó, Chuva. mas não é, um dia chove bastante, mas nenhum dia não chuviscou, pelo menos. Cara, tu olhava aquilo, não vai dar, não tem como. E eu que até já comentei antes contigo, Jonas e Wilson. O poder de... Isso eu aprendi olhando eles, assim. O Marcelo Hack, o Jonas Tilp e o Emerson. Cara, qualquer tipo de problema de engenharia, de logística, de segurança, qualquer coisa. Eles escutavam, tu reclamava, escutava. Eles vinham com a solução, cara. Sabe, tu olhava a maneira de eles fazer e até tu se irritava, né? Porque às vezes tu trazia um problema, aquilo pra ti tava te corroendo. Digo, cara, tem que falar com eles. Ô, Jonas, vai, isso aqui. Daí, não, tranquilo, Ivan, vamos pensar. Daí passava um tempo, o Jonas, ô, Ivan, é só fazer assim, ó. Tava resolvido, sabe? Então o poder, assim, por isso que o Perini eu acho que vocês eram os 3 pilares, assim, de liderança, eu diria assim, né? acho que o segredo do sucesso do Perini é a empatia que a gente consegue estabelecer com todos os nossos clientes, né? E hoje eu continuo lá dentro, não mais como executivo, acabei ao longo desse período montando, entre aspas, né, o meu próprio condomínio lá dentro, que é a Tricom Coworking Industrial e Logístico.
Lá a gente tem hoje 180 empresas conosco. Então nós somos um condomínio dentro do condomínio. Nós somos a menor célula, a menor partícula do que é ser condomínio, do que é viver de uma forma cooperada com outros. Na Tricom Na Tricom, tem 180? temos 180 empresas, né? Do endereço fiscal, né? As empresas que operam a sua micrologística, né? Muitas empresas nasceram com o movimento do Mercado Livre, da Magalu, que é aquele cara que importa um item da China, né? Ele descobriu um canalzinho, conseguiu colocar uma margem, um markup para ele, e ele mesmo faz a operação. Então, no nosso caso, por exemplo, a gente aluga um porta-pallet, 1 metro cúbico, por R$ 2,75 dia. Então, o cara que tem R$ 2,75 por dia, ele já pode ser nosso cliente. E nós tivemos um cliente que começou por R$ 2,75, e esse cara hoje ele já está com uma operação de exportação para a Inglaterra de unhas postiças, né? Aquelas unhas de plástico, né? Que as mulheres já resolvem rapidamente. Ele já está com um processo disso de exportação para a Inglaterra. Ou seja, é muito bacana a gente acompanhar o movimento de empreendedorismo. E outro detalhe, né? O cara que injeta as unhas para ele é um cara que era dono de uma máquina injetora que também tinha conosco o endereço fiscal porque a máquina estava alocada num cliente dele, né? E a partir desse movimento, os dois se encontraram e já tem uma operação juntos aí. Imagine network, né? Network é tudo. Se você botar as pessoas juntas numa sala, elas vão começar a conversar. Se elas começarem a conversar, elas vão encontrar pontos em comum, né? E às vezes pontos e gaps, né? E um pode complementar o outro. Tanto é, agora eu vou fazer até um comercial aqui, né? Um dos meus maiores ensinamentos na vida, né? Foi ter feito o Caminho de Santiago de Compostela, e o que eu mais aprendi lá, e é inclusive o tema de uma palestra que eu faço, e será o título do livro: leve pouco e compartilhe tudo. Porque se eu levar pouco, significa que alguma coisa vai me faltar. Se eu pedir para vocês qualquer coisa, se eu souber pedir, né? Se eu me aproximar realmente com a necessidade, é muito provável que vocês me suportem na minha necessidade. E a partir do momento que eu fui suportar na minha necessidade, eu me sinto devedor de vocês também, né? E aí a gente começa a criar o senso de comunidade. Isso aproxima as pessoas. Leve pouco, compartilhe tudo. Muito. Sensacional. Não, assim, eu sei que tu não é um cara que, assim, pelo que a gente conhece, não é um cara assim que se impressiona, e também o teu objetivo não é esse, mas eu fico imaginando o orgulho que tu tens quando tu pisa dentro do Perini, assim, e é um filho, né? Pelo tempo que aquilo tem lá, embora tu seja um cara muito novo, mas é um filho, né? Estamos falando aí, o Perini, quantos anos já? O Perini completou 22 anos, mas sabe qual que é, Wilson, a minha maior alegria hoje? Eu sou um anônimo entrando, entende? Eu ando no meio daquelas pessoas todas. Hoje você com certeza tem na casa das 7 mil pessoas lá dentro, né? Sim. Então eu ando, né? Alguns eu reconheço, alguns me cumprimento, mas para a grande maioria eu sou mais um, entende? E aí sim dá um orgulho de dizer assim, cara, eu contribuí para que isso acontecesse, mas eu sou só mais um no meio desse todo, né? E o todo é bacana, né? Não é o todo é bacana. Mas assim, o português ele tem esses conceitos, né? Me desculpa, mas para mim não tem nada que exemplifique melhor do que legado. Sim. Fizesse o teu legado lá. Dentre tantos legados, esse certamente foi um dos caminhos que eu vou te que tu dizer, contribuiu e isso me no... leva para o associativismo, tá? Cara, tem um amigo meu que quando eu falo essa frase, ele sempre me corrige, mas na vida a gente tá aqui só de passagem, né? E todo mundo é passageiro. Eles, não, todo mundo não é passageiro. Alguns são motoristas e outros cobradores. Mas, seguindo nessa linha, a gente está aqui para, conquistar teu espaço, criar tua sustentabilidade, ou seja, você tem que trabalhar para poder se manter, né, para poder se organizar dentro da sociedade, criar algum conforto para o futuro, para você, para os teus. Mas quando você está com isso aqui resolvido, cara, não adianta tu querer ficar mais rico, porque tu não vai conseguir levar a riqueza, né? E no fundo, às vezes, eu tenho comigo isso é uma crença minha, muito particular, a gente se torna escravo de tudo que tem. Então tu tem que escolher o que você quer ter. Tudo tem um custo. Assim como eu falei, né? Leve pouco, compartilhe tudo. O meu maior desafio no início do Caminho de Compostela, na minha primeira jornada,
foi escolher o que eu colocava na mochila, porque a mochila era a minha casa. E se eu botasse coisa demais na mochila, ela pesava nas minhas costas, ela descarregava no meu quadril, ela influenciava no meu joelho e ela judiava dos meus pés. Então, uma mochila, para quem está nos ouvindo, nos assistindo, em média tem que ter 15% do peso corporal do cara, né? E de preferência do peso corporal ideal, né? Não sobrecarregado como a gente às vezes... O Harari, ele fala no livro dele que a gente, como humanidade, como raça humana, a gente domesticou os animais, a gente domesticou as plantações, e aí ele faz justamente a inversão dessa lógica, que na verdade o homem foi domesticado pela plantação, ele foi domesticado pelos animais, e aí faz a provocação até onde não era mais interessante o homem ter aquele estilo que ele tinha anteriormente. Porque ele tinha uma alimentação melhor, ele trabalhava menos, ele se incomodava menos, e depois, quando ele começou, não o nosso estilo de vida atual, nem vou entrar nesse mérito, mas ele começou a ficar dependente da safra, aí ficou na monocultura, daí ficou dependente do trigo, do milho, prejudicou a alimentação, trabalha mais, se incomoda mais, e não precisava mais do que a própria espécie já tinha antes para sobreviver. E daí, claro, o livro é extenso, né? Cada um tira ali as suas interpretações, mas é nessa linha dos estudos que, óbvio, né, todo mundo precisa de um recurso material financeiro para sua subsistência, para sua sustentabilidade, mas tem um certo ponto que é a pobreza, né? Não vamos aqui romantizar, ela é terrível, ela é horrível, e a gente infelizmente tem pessoas que têm insegurança alimentar, é uma realidade do mundo, independente da nossa nação. De moradia, pega esse período agora com o frio que tá Exato, vindo aí, e aí, mas a riqueza ela tem um certo ponto que daquele em diante, daquele ponto para mais não faz diferença, né? Pode dar um benefício maior, pode te dar uma mobilidade melhor, mas não vai te tornar mais feliz por causa daquilo. E a felicidade é algo que a gente busca, né? Um dos cursos mais procurados de Harvard ou de Oxford, não me lembro, é justamente a procura da felicidade. E é uma disciplina optativa, porque lá eles têm uma modulação de cursos absolutamente diferentes. Os alunos meio que escolhem, não, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, e você escolhe as disciplinas que vão formar a tua grade. E essa é uma das disciplinas, embora sejam opcionais, não obrigatórias, é desponta sempre entre a disciplina mais escolhida pelos ingressos. Nessa linha do Harari, se a gente imaginar assim, às vezes você dispor de recursos financeiros, né, significa você, entre aspas, ter mais liberdade, ou poder ter mais tempo livre, talvez, né? Só que isso não é bem verdade. Porque ou isso vale até um certo ponto, né? Porque depois, se você dispor dos teus recursos financeiros para adquirir uma segunda casa, um segundo carro, né? Tudo que tu tiver o segundo, ele já é mais do que você precisa, né? E a gente sabe que tem gente que se vicia nisso, né? Não para no segundo, vira o terceiro, vira o quarto, vira... né? Então, você se torna escravo de tudo que você tem. Exatamente. Né? Achando que o recurso financeiro, né, te daria liberdade e no final ele se torna a tua prisão. Quando não, para algumas famílias, e isso certamente muita gente que está ouvindo vai reconhecer isso, na hora da herança acaba a família, né? Sim, sim. Não, fecha o caixão e já começa a querer, não é nem a partilha, é a disputa, né? A disputa judicial. E assim, acho que o Mira também com a empresa dele, o teu conhecimento, o microempreendedor também, porque o que acontece, acho que a grande maioria foi funcionário, teve uma experiência de vida e tomou uma decisão na vida que é tocar a sua empresa, né? Sim. Não vou mais ser funcionário. Vou tocar, né? Também o quanto de tu achar esse equilíbrio, porque tu também não pode trabalhar que nem um louco, e achar esse equilíbrio, mas se tu não trabalhar, tu não tem pra quem reclamar, Ivan. E assim, muitas vezes é o seguinte, o cara diz, não vou mais ter aquele chefe, vou deixar de ter chefe, não vou mais ter um chefe. Aí ele passa a ter vários chefes, que são os clientes, que são às vezes os colaboradores, enfim, os fornecedores. É isso mesmo. E aí... É aquela falsa sensação de liberdade. Stakeholders que antes não tinham e agora tem um monte de galera que... Antes ele só tinha que apertar um botão numa máquina ou fazer algum movimento assim e o dia dele estava definido, né?
Mas eu vou te dizer, empreender é uma coisa fantástica, né? Eu me considero um empreendedor workaholic, né? Gosto do que faço, faço porque gosto, entendo o propósito no que eu entrego, mas às vezes eu também canso, né? Como todo mundo. Então, eu e a minha esposa, nós escolhemos um dia do mês, aliás, um final de semana por mês, e a gente começou um projeto, e esses dias a gente estava fazendo a conta de quanto tempo a gente vai levar para concluir o projeto, mas o projeto, ele resumidamente, Santa Catarina tem 295 municípios. Sim. Então, a gente pega o carro, vai para um município, né, que a gente não conhece, leva as bicicletas, né, chega lá, estaciona o carro, pega as bicicletas e sai para conhecer o centro da cidade e depois sai para conhecer o interior ou os pontos turísticos daquela cidade. A gente já começamos por Rio Negrinho, depois a gente foi para Timbó, e a terceira a gente fez São João Batista e Nova Trento, né? E agora no finalzinho do mês a gente vai para o quarto, ainda não escolhemos que direção vai tomar, e a gente também não precisa fazer uma coisa um seguindo o outro, a gente pode ir para o extremo do estado, e se a gente fizer isso e continuar nesse ritmo, a gente vai levar 30 anos para fazer. Olha aí, ó. Não, Mas vai ter a disciplina de um final de semana ser de vocês, né? Obviamente esse é o importante, é você se Claro. desligar, né, e perceber. E Santa Catarina é um estado tão rico de cultura, né, porque a gente pode dizer, se você visita Santa Catarina e começa a mergulhar em Santa Catarina, é a mesma coisa que você mergulhar na Europa como um todo, né? Porque, via de regra, a gente tem toda essa cultura europeia, principalmente, né? Não só europeia, porque a gente também tem lá a região de curitibanos, que são os japoneses presentes, né? E se a gente começa a andar, eu tenho certeza, a gente vai colecionar muitas boas histórias dessa também jornada aí, que a gente está chamando de uma jornada bimodal, porque são dois modais, o modal do carro e o modal da bicicleta. E assim, por mais que o nosso estado, dentre os outros das unidades federativas do Brasil, seja de um território razoavelmente pequeno, nós temos ali, eu acho que um território de muitos países da Europa, assim, não dos maiores, mas nós temos uma grande porção de terra. Eu tenho um amigo tinha, eu acho que essa vontade não chegou a executar, mas eu acho que tu vai passar por muitos municípios, assim, interessantes. Alguns vão ser mais dificultosos, os extremos principalmente, né? Mas eu acho fantástico. E aí nós temos cidades de 5 mil, 6 mil moradores. Por exemplo, o Caminho de Santiago de Compostela, quando a gente começou a fazer o treinamento para ele, eu fiz algumas viagens para o interior, região de Lages ali, Coxilha Rica. Cara, Coxilha Rica recebe muito turismo internacional, cara. Você mergulha no outro mundo. As pessoas são muito solícitas com quem elas encontram. Nós tivemos um senhor muito humilde lá, que o cara cedeu a casa dele para que a gente pudesse pernoitar. A gente, naquela época, doido, né? E não é que a gente ainda não deixou de ser, mas a gente ia no inverno, cara. Teve época Lages. que acampava Lages no inverno, e não Lages cidade, Lages interior, né? De você pegar, acordar, olhar a tua barraca, a capa dela estava congelada, totalmente, assim, ela estava dura, né? E aí ele teve um episódio que ele foi levar a esposa dele para a cidade, porque a Coxilha Rica você anda quilômetros lá dentro. A Coxilha Rica deve ter, sei lá, mais de 100 quilômetros É grande. de distância para um, para outro, somando os lados lá. E aí o cara pegou, ele tinha o fogão a lenha, ele tava fazendo um cozido, cara. Daí a gente entrou naquele olhei aquele cozido, aquele cheiro gostoso, né? Eu louco pra comer, mas era a comida do cachorro, cara. A turma pegava no meu pé, pô, tu quer comer até a comida do cachorro? Chamo de quirera. Isso é a quirera do cachorro, do cara. Mas o cheiro tava bom. O cheiro tava bom. Dizem que a fome é a maior das cozinheiras, né? Sem dúvida, sem dúvida. A gente tem aqui a nossa região de Campo Alegre. Esses dias eu fui até a divisa. Qual é o município ali no Paraná? Tijucas. Agudos do Sul. Agudos do Sul, Libateias de Baixo, aquela Isso. região. Cara, tá aqui do lado, é sensacional. Sensacional. E pelo que a gente escuta e tá vendo aquela região também,
se seguir o progresso que a gente escuta da valorização dos imóveis ali. Campo Alegre já valorizou Sim. bastante, né? A gente não precisa ir longe para poder descobrir um mundo novo ao nosso redor, porque na real, senhores, a gente leva o mundo dentro da gente, né? Então, às vezes a grande viagem que a gente tem que fazer é para dentro de nós mesmos, né? E aí nessa vibe que a gente estava conversando aqui no começo é trazer o melhor de dentro de você para fora, né? Ô, Jonas, mas assim, justamente nessa questão do mundo que a gente leva antes da gente adentrar pela JORPM e só pelos teus projetos, pela tua história e teus legados, a gente podia ficar aqui umas 5 horas conversando e ia faltar tempo. Mas como que é esse trajeto do caminho de Santiago da Compostela? A gente tem alguns colegas que já fizeram, particularmente. Eu tenho, assim, não vou dizer que eu tenho interesse, porque eu sei que o quanto é desafiador, mas eu acho extremamente interessante, assim, as reflexões que levam a isso. Eu sei que tu tens a palestra sobre isso, né? O livro também vai sair nesse sentido, né? Só, eu não conheço ninguém que foi e não gostou. Na verdade, Não, ninguém assim, cara, não valeu a pena. Eu, Mas pelo também, menos, não tive nenhum mas se relato. for ruim também, como o cara anda o quê, uns 800 quilômetros, o cara também não vai dizer que foi ruim. Porque não, vou deixar o colega aí pra ele... Mas tem cara que diz, não, É tipo não valeu a piscina pena. fria, entende? Não, vem que tá quente. É ou não é? Não é assim, né, Vamos Jonas? lá. Certamente que não. Quando você começa a caminhar, e no meu caso, que eu sou uma pessoa um pouquinho mais agitada, né? E você começa, de certa forma, a fazer um processo repetitivo. E fazer um processo repetitivo te leva também a um estado meditativo. E isso acalma a tua alma. Eu costumo hoje em dia comemorar o dia 23 de abril, porque é o dia que Deus falou comigo. E eu estava no caminho. Foi um dia que eu tive uma catarse no caminho, né? Aquele dia era um dia de céu azul. Eu costumava, na minha jornada, começar a caminhada antes do dia clarear. Então, eu pegava o dia amanhecendo, né? De sair no escuro com a lanterninha na cabeça, andando em alguns trechos, até um outro trecho que você passava de floresta, aquele orvalho levantando, né? À medida que o sol ia aparecendo. Frio, como estava um dia muito parecido com hoje, né? Daí já tinha nascido o dia. Do lado direito, assim, tinha uma área toda plantada, que ela já estava germinando. Do lado esquerdo da estrada, que era uma estrada de cascalho, esse cascalho, à medida que o sol batia, ficava dourado. A plantação ainda estava um pouquinho mais crua. Olhando mais para trás, a gente conseguia ver uma torre de energia eólica. E atrás da torre, alguns quilômetros depois, você via as montanhas ainda com os picos cobertos de neve. Então dava a impressão que aquele ventilador pegava aquele frio da montanha, jogava para dentro da estrada, ao mesmo tempo que o céu te aquecia. E eu estava escutando uma música no celular das 5.000 e tantas que tem ali. E ali foi o momento que eu comecei a chorar, rir, gritar. Eu estava sozinho comigo mesmo. E aí você diz assim, o que Deus disse para ti, cara? Para mim foi um momento tão especial, foi um momento em que eu consegui ancorar comigo mesmo. Eu não tinha nenhuma expectativa de futuro, nenhum arrependimento para passado. É como se, assim, tudo tivesse resolvido na vida. Tá vivendo o presente. Total. E eu espero que o dia que eu morrer seja um dia assim também, cara. Sem expectativa e sem arrependimento. Porque eu acho que a pior coisa é você sair com as coisas não resolvidas. Então, assim, imagina um momento que você não tinha nada para resolver, que você estava feliz e estava presente contigo mesmo, né? Esse foi o meu dia 23 de abril de 2015. Foi o meu segundo momento no caminho. Jonas. Só. Sem arrependimento e sem expectativa. Porque a gente, em geral, a gente está sempre ou olhando para frente ou olhando para trás, né? A gente esquece de estar aqui, agora, vivendo o presente, sentindo o presente, respirando. A gente está sempre correndo. Sim, quando... Ou se arrependendo. E não vivendo aquele momento. Qual a tua lembrança quando tu não tinha nada para resolver e nenhum arrependimento de algo que deixou de fazer ou porque fez? Tem lembrança? Porque eu particularmente não, e por isso que deve ter sido tão marcante. Eu espero poder viver momentos desses de novo, né? E todos os caras, todo mundo que faz o caminho de Santiago, e outra coisa, não tem idade, você pode ser uma criança de... Meu filho de 10 anos foi comigo fazendo um trecho em bicicleta. Você pode fazer em bicicleta, você pode fazer em cavalo, você pode fazer em mula, né? Tem gente que faz de moto,
tem gente que vai e faz os últimos 100 quilômetros, tá tudo valendo, né? O importante é que você... E, de novo, não precisa nem ir para lá, tu pode fazer aqui, né? Pode caminhar aqui para as estradas de interior aqui, nossas mesmo. Se tu criar uma rotina em cima disso, tu vai criar um outro momento teu e quem sabe você também encontre o teu momento de falar com Deus, né? Que Deus é o cara que te coloca no presente. Porque tudo o que nos desfoca do presente é o que nos faz estar perdidos às vezes. Mas assim, Jonas, Wilson, o que é principalmente expectativas hoje, né? Família e trabalho. Família e trabalho. Como ter o equilíbrio, porque teve esse momento, né? Mas não dá para viver assim. Na verdade é assim, Esse equilíbrio de... você tem que estar... Talvez quando você começa a pensar nos mestres budistas, né, nos caras que chegam numa espiritualidade maior, talvez eles consigam estar mais próximos disso, né? Eu tive um momento com isso, mas a gente se preocupa demais e a gente se arrepende demais. São duas coisas que nos tiram do agora, né? O passado e o futuro, e a gente esquece do agora. A gente só tem o agora. Então, o nosso grande desafio na nossa existência é trabalhar o agora, né? Claro que no agora a gente também tem a expectativa de construir o amanhã, às vezes até por uma questão de legado. Mas, de novo, tudo vai passar e só tem o agora. Então, se tu se concentrar começar a perceber a tua vida como o agora, né? A hora que você estiver fazendo a refeição, normal, hoje você vai em qualquer restaurante, né? Você vai pegar o cara tá assim, ó. Ele tá sozinho, comendo. Cara, esquece isso. Pega teu prato de comida, senta, respira, pega um alimento de cada vez, põe na boca, morde, sorve, inclusive o sabor que vem por dentro desse alimento. Isso foi um cara que fazia sushi que me ensinou assim, quer experimentar o sabor do sushi, põe na boca e respira. Aí você vai realmente inalar, inclusive, o sabor dele. A gente não faz isso. Mas se a gente fizer isso, a gente vai ser mais feliz, mais completo e mais presente no presente. Cara, Sim, E é fácil falar agora. Pra mim já valeu o podcast, né? A gente não vai terminar aqui, assim, refletindo agora, tenta trazer para o presente, a tua atual situação, né? O momento mais legal da minha vida, mais legal é o almoço. Porque a gente tomou uma decisão lá em casa que não tem celular, não tem televisão. Tá eu, minha esposa e as 3 pequenas. E tem conversa, né? E falando das coisas delas. Olha aí, ó. Elas voltando da escola, os probleminhas da vida. Cara, e agora, cara, qual é... Eu tenho esse momento, cara, sabe? Porque é esse... É isso aí, cara. Mas não é assim o pouquinho. De todas as coisas que eu faço diariamente, é o que me deixa... É o que te energiza. Mais feliz, assim, disparado. De que qualquer questão judicial, ou de trabalho, ou de compra, ou de... Esse minutinho do almoço, cara. É o tempo de qualidade de vocês, assim, que o pessoal acabou denominando. É o teu tempo sagrado, cara, né? Como ter mais... Eu fiquei refletindo, pô, cara, é sensacional esse momento, assim. Como ter mais oportunidades, sabe? Como fazer tua... Mas daí tu começa a entrar num espiral... É isso. De novo, o mundo sempre vai te exigir mais, né? Mais velocidade, mais rápido, mais atenção pro problema dele. Então, é tudo às vezes uma questão de escolha, né? Numa das nossas empresas, tipo Vermont, a gente é abordado por muita gente para fazer negócio, mas a gente tem um limite de capacidade. E eu confesso que lá na Perville também eu passava por essa sinuca de bico, né? Sendo um diretor comercial, eu tinha que vender o sistema pré-fabricado, né? E em algum momento, principalmente quando às vezes não estava sendo utilizado dentro da construção do parque. Aí eu saía para fora para o mercado para vender, o mercado começava a corresponder, e aí aparecia uma Universal, um outro cliente grande da vida lá, e aí você tinha que voltar tudo para dentro e, pô, mas aquele cara agora estava querendo comprar. Então, assim, a nossa condição... ela é uma condição limitada. Quanto antes a gente aceitar os limites,
e aí disser assim, cara, eu tenho limites, né? Por exemplo, aqui eu tenho uma xícara, né? Eu posso botar esta garrafa de água e talvez não encha, mas eu não consigo botar uma segunda. Tem um limite. Então a gente tem que aceitar o nosso limite. Porque se a gente não aceitar ou não colocar um limite, o mercado, né, e a vida vai querer Vai transbordar. vai querer transbordar, né? E se transbordar não vai ser uma coisa boa. Vai te trazer um desequilíbrio emocional, vai te trazer um desconforto, né? Se a gente parar para pensar assim, o jeito que as pessoas estão vivendo, e aí vamos entrar talvez até num tema polêmico aqui, né? A quantidade de suicídios que acontece, gente, é alarmante, não é divulgada, até para não alarmar Claro. mais, mas são as pessoas que não pararam de encher a sua xícara, seu copo, né? Acho que a utilização de remédios também, eu estava falando esses dias com o Dr. Cassiano, que é médico geriatra lá, vereador, aumentou absurdamente a questão da utilização de medicação por doenças emocionais e mentais. É Não, assustadora a quantidade. E a situação dos opioides americana está virando um problema para o Brasil agora. Ah, é? Eu ouvi um levantamento da Anvisa, já existe campanhas nesse sentido, porque a gente viu o que aconteceu nos Estados Unidos, né, com a medicação de opioides, e no Brasil, durante a pandemia, Pra já... quem tá nos ouvindo e não sabe o que é um opioide como eu, me explica. Não, eu não, acho que é bem interessante essa tua intervenção, porque quando eu me deparei com isso, que a gente ouve, opioide, né, são os medicamentos à base do ópio, que é Ok, uma perfeito. planta milenar de... Cocaína. Exatamente, que nos retira da realidade. Eu acho que o ser humano, desde o início, sempre busca meios de sair dessa realidade. E os Estados Unidos, a gente tem ali vários famosos que morreram por overdose, por medicação, enfim. E agora virou um problema no Brasil, ao ponto de que algumas instituições hospitalares já estão com programas limitando, controlando. Sabe esse controle que tem nos antibióticos? Porque a ciência tem um limite para combater a quantidade de bactérias, então não se deve generalizar o uso de antibióticos. A mesma coisa com esse tipo de medicação. E tu falava assim, no aqui e agora, toda essa situação que nós conversávamos, que você reportava do relato médico, basicamente o mal do momento, tirando a pandemia, né, antes já era, ansiedade e estresse. E algumas técnicas não farmacológicas, e não é minha área de formação, né, por favor, não me entenda mal, mas algumas das técnicas de combate a isso é justamente o mindful, aqui e agora, viver o momento. Que na realidade é o que nós temos. Porque o passado não volta mais e o futuro é uma condição incerta. Sim. E a gente pode educar os nossos filhos, né? Com as nossas experiências, né? Obviamente que eles vão ter que viver as deles e nem sempre filhos gostam de escutar pais. Mas normalmente não, infelizmente. Mas, de novo, tudo é uma questão de tempo, né? Tempo, do amadurecimento e da presença. Mas já que entrou nisso, como que tu concilia então teu tempo, Jonas, com tanta coisa tocando? Porque só a JorPM por si só é 2 agendas. Não, e assim, ele tá com 187 empresas e tá pensando só no agora, né? E esses 187, nem todos, né? Imagina, isso que eu queria, o microempreendedor, a gente tem as histórias, ainda mais no nosso país, cara, é uma loucura. Não, as tem histórias que se eu falar pra ele aqui agora, o cara vai me dar um tapão. Vem aqui resolver uns problemas, tu vai ver o que é aqui agora. E assessorar essa turma, né, também, porque eles também, eu acho que é o diferencial do Perini, deve ser da Tricom também. Eu vou te dizer assim, se eu for destacar qual que é o talento do Jonas, né? O que Deus me deu como um dom? A empatia. Né? Então, assim, eu sempre que posso eu ouço as pessoas, né? E costumo me colocar no lugar delas. Interessante, assim, cara, que a gente vai realmente desenvolvendo um sexto sentido, né? Às vezes, quando eu lembro de alguma coisa que eu tenho que fazer por um cliente, passa um tempinho, se eu não fiz ainda, daqui a pouco vem um WhatsApp, vem um e-mail, né? Ligação é interessante a gente pensar que hoje ligação se faz tão pouco, né? A gente só recebe ligação de call center, mas não se resolve mais as coisas através da boa e velha ligação.
E às vezes é a melhor solução, se você quer falar com Claro. uma pessoa, é fazer uma ligação para ela, né? Mas hoje, obviamente, o mundo está mudando e existem até protocolos para você fazer uma ligação. Você passa um WhatsApp perguntando se a pessoa pode te atender. Aí, como tá todo mundo correndo atrás de alguma coisa, né? Aquele te atender vira 3 horas depois, daí ela também já, na outra já não está disponível. Então, Jonas, a tua vinda aqui não envolveu uma ligação? A gente tinha uns contatos ali, é verdade, trocamos é verdade, é uma verdade. conversa e hoje tu tá aqui. Tá aqui agora, né? E dedicando agora o teu que a gente tempo. tá falando pela primeira vez, né? Exatamente. É interessante. Mas hoje até participando de um evento do LEAD hoje de manhã, eu escutei uma frase muito legal. Quem disse essa frase aqui? Vamos ver. Foi, eu acho que é a Tânia Arada. Vou fazer o comercial dela aqui. Eu até anotei a frase. Já vou ver aqui e vou dizer. Isso. Foi a Tânia Arada que falou. Ela diz assim, ó. Quando você tem muita coisa para fazer, você tem que estabelecer prioridades daquilo que você mais precisa entregar. Então, assim, tem muita coisa para fazer, ok, beleza. Né? Você é limitado? Sou limitado, sou do tamanho dessa xícara. Então vamos lá, né? Então vamos administrar. Isso aqui eu posso aproveitar e beber um pouquinho da água, então significa que eu posso botar mais um pouquinho agora. E vamos nas doses homeopáticas. Ah, vai desagradar alguns, né? Cara, aí é aquela história. Você talvez tenha que ser justo com alguém o suficiente para dizer que o teu urgente, que tu pode dar atenção para ele, é daqui a 3 dias, né? E se isso não é bom para ele, é melhor você ser sincero e dizer assim, cara, eu quero te atender, eu tenho capacidade, eu tenho conhecimento nessa causa, mas eu tô com esses outros aqui, né? Tua causa também é importante para o nosso escritório e a gente pode te dar atenção, mas a gente é limitado, então entre prometer alguma coisa e não te entregar e tu ficar chateado comigo porque eu não te entreguei, eu prefiro afirmar que eu vou te entregar daqui a 3 dias e você tá na minha linha de produção. Cara, E daí tu arranja mais um problema. O cara tá louco pra ser atendido por ti agora. Só depois disso, dele diz, é esse cara que eu vou precisar. sim, Porque sim, tu exatamente. acabaste de conquistar ele. Exatamente. Agora ele vai ficar te desejando ainda mais. Exatamente. Eu acho que quando a gente é verdadeiro, primeiro conosco, porque a pior mentira é aquela que você faz para ti mesmo, né? Quando tu diz assim, não, eu vou dar conta de tudo, né? E quando Sabendo você vê, que não é possível. sabendo que não é possível. Então, às vezes, uma ótima resposta pode ser um não agora, né? Ou não desse jeito, ou, cara, legal, vou te atender, tenho capacidade, posso te entregar o resultado. Vou dizer para vocês assim também, todos os momentos da vida em que eu tinha certeza absoluta que eu podia entregar o resultado, eu era enfático nisso, eu entregava o resultado e fechava o contrato. Talvez um episódio muito marcante da minha vida foi na infância, quando na escola primária, escola municipal Anita Garibaldi, aqui no bairro Anita Garibaldi, eu estava, acho que no segundo, não, eu estava no terceira série do ensino fundamental, do ensino primário lá na época. E tinha uma redação para o Dia dos Pais. E aí essa redação para o Dia dos Pais era um concurso. A hora que eu peguei na caneta para escrever, eu disse, eu vou ganhar um concurso. E eu escrevi a redação sabendo que eu iria ganhar o concurso. E terminou, e daí, passado uma semaninha lá, a professora me chamou, poxa, tua redação foi fantástica, tua redação vai passar no mimeógrafo, né? Para quem está nos ouvindo e não sabe o que é o mimeógrafo, era uma forma de você fotocopiar aquilo que tinha sido escrito num papel fotocopiador, né? E aí, E o cheiro do álcool. e o cheiro do álcool, né? Tinha um cheiro de álcool porque aquilo usava o álcool como a base para estar replicando. E todas as crianças levaram para casa no Dia dos Pais a redação que o Jonas escreveu para o pai dele, né? Redação essa que eu dei com muito orgulho para o meu pai de presente. E redação essa que um tempo depois, já quando meu pai já tinha mais de 80 anos, eu encontrei, a minha mãe tinha guardado, me deu e eu pude reescrever. Eu escrevi mais uma carta para o meu pai em cima daquela redação, né? Propósito e convicção. Propósito e convicção. Meu pai hoje já não está entre nós, mas está sempre comigo. E, assim,
como todo jovem, né? Principalmente na adolescência, na juventude, eu tinha os meus desconfortos com o pai, né? Porque o menino e o pai, em algum momento, eles têm que estabelecer uma relação hierárquica, uma relação de disputa até pelo poder, né? Sim. E isso acontece, mas, O cara, mundo animal é assim, o né? mundo animal é assim, a gente é um animal também, né? Mas como foi... Eu posso dizer para vocês outra coisa, eu ensinei meu pai a beijar. Talvez quando eu tivesse, acho que eu tinha, sei lá, uns mais de 30 anos, eu beijei meu pai no rosto pela primeira vez, né? E meu pai já estava com mais de 70 também. E dali em diante ele percebeu esse gosto, né? Ou esse conforto de receber um beijo no rosto, né? E isso para nós virou uma troca, né? Pô, que bacana. Que sensacional. Sensacional. Vou ver se os meus pais moravam em Santa Cruz do Sul, né? Uhum. Onde é que a gente é? Então agora morando comigo, agora aqui, Que legal. né? Em Piraberaba. Mas a relação é essa, assim, é do interior, a lemoada do interior, assim, tarde. Chega e beijei ele hoje, só pra ver. Bom dia, quase não sai. Então, eu tenho essa barreira ainda, Jonas, assim, de. Então, desafio para ti, meu amigo Ivan. Quebra essa barreira, abraça e beija teu pai e tua mãe, né? E a gente vai assistir o próximo podcast para ver se o Ivan vai estar aqui, né? Porque se acontecer alguma coisa, a gente já sabe, não, mas com certeza não. Eu vou tentar, Jonas, e vou te dar um feedback. Eu acho que sempre sempre é tempo da gente criar um bom novo hábito. E não se surpreende porque ele vai transformar, né? Hoje, os meus filhos me beijam. Porque Eu tenho talvez, esse costume com os meus pais. eu ensinei meu pai a beijar. E aí a gente... E os bons hábitos, eles devem ser incentivados, né? Sim. A gente... Tá, vou pegar o exemplo. Se quiser voltar lá no Perini, uma época a gente queria que todos os carros estacionassem já de frente para evacuar o prédio, né? Falta de fuga. A gente, obviamente, gastou um pouquinho de placa no início, mas a partir do momento que as pessoas viam que todos os carros estavam estacionados daquele jeito, depois podia tirar as placas porque elas aprenderam, né? Então, as pessoas aprendem, sim, né? O que precisa haver e o que precisa haver na nossa sociedade. Exemplos. Exatamente. Bons exemplos. Eu acho que assim, o programa de vocês, o Podville, ele já está de parabéns, né? De fazer esse resgate, de trazer os bons exemplos para falar aqui. Né? Sim, porque esse é o nosso propósito. Muitas das pessoas que estão nos ouvindo hoje, Ivan, eu tenho certeza que tem mais gente que está dizendo assim, poxa, eu nunca beijei meu pai, eu nunca beijei minha mãe. Sim, sim. Eu vou me aproximar e dar um abraço. Cara, faz a primeira vez. E outra coisa, aí tu perguntou do caminho, né? Já vou emendar 2 conselhos em um aqui, né? Quando a gente começa uma coisa, né, por exemplo, caminhar. Meu primeiro dia de caminhada. De certa forma, eu estava motivado, né? E aí, eu terminando o primeiro dia de caminhada, eu olhei assim, cara, legal, caminhei 30 quilômetros, né? Mas ainda faltam 770, né? Então, se você pensar na jornada toda, tu desanima, né? Aí, o primeiro dia tu caminha, tu vai estar cansado e tal, e aí tu vai se perguntar o que eu estou fazendo aqui. O segundo dia tu começa a caminhar, legal, tá, vamos lá, força, vai. Aí tu ainda se pergunta o que eu estou fazendo aqui. O terceiro dia tu, tá, vamos, mais um pouco, tal, vai, Aí tu ainda se pergunta, mas o que eu estou fazendo aqui? Do quarto, quinto dia em diante, aquilo se tornou um hábito. A mesma coisa acontece com o beijo, com o abraço, com a demonstração de carinho, né? Você tem que criar o hábito. A hora que você criou o hábito, aquilo começa a ter um significado de verdade. O começo vai parecer estranho, né? Sempre que alguém muda um comportamento, a gente pensa, ruptura, né? O cara tá levando flores para a mulher, deve ter aprontado, então. Mas é o bom exemplo, né? E ele é contagiante. Se a gente... O exemplo que tu deu não foi no Perini, mas eu, sem que ninguém ensinasse, mas eu criei esse hábito de estacionar de ré por causa de uma situação em Navegantes, de uma empresa. Cheguei, foi o primeiro contato que eu tive, eu olhei, tá todo mundo de ré, pô, eu não vou ser o diferentão aqui, peguei e estacionei de ré. Uhum. E tu vê assim como a lógica ela vai prosseguindo. Hoje no escritório, as pessoas têm o costume de estacionar de ré no estacionamento, a gente tem um médio estacionamento, e nunca foi colocado uma placa pedindo isso. Nunca foi solicitado, mas pelo exemplo. Isso numa coisa simples, né? Imagina em algo se nós temos uma cidade relevante. limpa, por exemplo, né?
Às vezes é porque, primeiro, alguém conservou, e às vezes, cara, eu sou o cara que anda no pátio da minha empresa e se eu vejo o lixo no chão, eu ajunto, né? E eu tenho certeza que o fato de eu ajuntar um lixo no chão, tem gente que olha, provavelmente, às vezes até aquele que jogou o lixo no chão, vai dizer, cara, o cara tá ali ajuntando o lixo, né? E ele é o dono do negócio aqui, muitas vezes na época também como diretor, enfim. Sim. Não é vergonha você querer um ambiente bom, né? E a vergonha é você jogar o lixo no chão. Isso muitas vezes a gente acaba distorcendo, né? E essas distorções elas vão ficando e a gente perde as referências, né? Por isso que é importante esse trabalho que a gente faz aqui no Podville, tentar trazer essas referências, pessoas que de fato fazem a diferença. A gente conversava, né? Dizia que todo mundo tem a sua história para contar, mas boas histórias, boas referências são diferenciais a serem seguidos. Sim. E você é um desses caras, Jonas. E, Jonas, a Jorpem, cara, por falar em. Eu acho que é um Bons case exemplos. de bom. A gente, né? Para o Brasil, né? Sim, Brasil, sim, mundo, sim, né? sim. Porque eu não sei se tem muitas dessas. Porque a maioria das empresas são ligadas à associação comercial, normalmente, né? Sim, existem as AMPs, né? A Jorpem, na verdade, ela é uma AMP, só que ela escolheu um nome diferente. Acho que ela foi feliz no nome em um momento, porque a Associação de Joinville e Região da Micro, Pequena e Média Empresa, e agora também a gente fala dos MEIs, né? Ela tem 2.129 associados. Todo ano nós impactamos em média aí 30 mil pessoas com todos os eventos, com todos os treinamentos, com todas as promoções, por exemplo, campanhas do Elixo, que a gente faz. São 12 núcleos operando lá dentro. A Jorpem tem uma história e uma tradição de não repetir o presidente, então não existe reeleição e é um mandato de um ano. Nesse um ano, o presidente, obviamente, ele que é voluntário, ele não ganha para isso, ele se dedica bastante, mas ele deixa ali um legado, e eu acho que todo ano a gente tem o presidente certo, né? Se a gente imaginar lá atrás, em 1984, É isso que eu fui verificar, 84, né? 38 anos. Cara, era muito desafio, né? Porque você tinha já as instituições, as associações da cidade, a CIG já existia. Que também é forte. E a CIG é a Associação Comercial e Industrial de Joinville. Então, a CDL já foi um dissidente. Né? E de repente vem uma Jorpem ser um dissidente. A CIG com mais de 100 anos, né? Naquela época tinha 70 anos. Então imagina o quanto já estava consolidado. 10 anos aí, né? É. Enfim, eu acho que cada instituição cumpre o seu papel, porque dentro de cada instituição a gente tem os semelhantes. A Jorpem, mais ou menos 60% da Jorpem é formado por empresas da área de prestação de serviço. É óbvio que a gente tem da área de restaurantes, da área industrial também, mas a grande maioria está no serviço. Quando você vai para a CIG, né, o grande PIB ali da CIG é a indústria. Quando você vai para o comércio, fica claro, fácil de entender, né? E aí você também tem a Comac, que já é uma outra instituição. Aliás, essas 4 instituições já têm hoje uma rotina de sentar mensalmente e olhar Conselho das Entidades. Conselho das Entidades, olhar para a cidade e ver o que está acontecendo e que a gente precisa, de alguma forma, chamar a atenção do Poder Legislativo, do Poder Executivo, ou o que a gente tem que se unir para fazer em prol de uma ou de outra causa. Então, isso já acontece, então a gente contribui. Jonas, só me permita, para quem não tem a referência, a Comac é a Associação Comercial dos Materiais de Construção, basicamente. Se o nome não é bem esse, mas a função, né? Exatamente. CDL, as pessoas já são mais acostumadas. Ela praticamente surgiu de um projeto de fazer uma compra cooperada à sua época, né? E hoje já é algo maior do que a ideia inicial. E embaixo dela tem outras entidades já, né, que também já derivaram, né? E a relação dessas 4 é saudável. Com certeza hoje é uma relação muito saudável, né? Mas certamente a história, né? Se você olhar lá para trás, em algum momento alguém discordou de alguém e vou abrir uma instituição. Assim como acontece, né? Muitas vezes alguém está numa igreja, daí discorda do jeito que o pastor está falando, o que é aquele, e aí abre a outra igreja e assim vai, né? Então, a sociedade ela vive
vamos dizer, inconformando, né, para depois buscar uma outra forma de conformar para depois se desconformar de novo e assim É a vai, dinâmica né? natural, né? É a dinâmica É um natural. ciclo, É o ciclo da uma vida até, dinâmica. né? Jonas, se me permite, eu tenho certeza que tu tem essas informações bem mais apuradas, mas muitas vezes a gente olha as grandes empresas sem demérito nenhum, são grandes empregadores, e olha uma pequena empresa, não, mas a empresa é pequena, tem 1, 2 funcionários, mas no montante, no universo, as microempresas, as empresas de pequeno porte, até os MEIs, que agora pode ter um colaborador, são os maiores empregadores do Brasil. Eu diria assim, eles são os mais capilares, porque eles estão onde as pessoas estão. Então, tá lá no bairro, né? O cara que abre uma barbearia, ele já é um microempresário ou um MEI. Esse cara vai contratar o vizinho dele ali que, poxa, tá, sei lá, querendo procurar alguma atividade. Então, lá o emprego começa a acontecer. Então, as entidades, a- as micro e pequenas empresas, elas conseguem ser capilares na sua forma de existir. Elas são as integradoras do primeiro emprego. Elas são responsáveis, sim, juntas por uma grande fatia do PIB, né? Obviamente que às vezes empresas grandes elas causam um impacto maior porque elas concentram renda, elas concentram receita, né? Isso obviamente também contribui para distribuir riqueza, mas a sustentação, né? A forma de você manter o dinheiro pulverizado, prova disso, por exemplo, né? Se a gente pensar assim na crise do Covid, né? Todos os negócios fechando, não podendo trabalhar. Se criou o Pronamp que foi, né, uma iniciativa que surgiu dentro da JPM, surgiu dentro das AMPs, né? Foi capitaneada pelo senador Jorginho Melo e chegou a realmente a ser aprovado e distribuiu a renda. Cara, salvou a economia, porque ele distribuiu a renda de forma capilar, Na ponta, distribuiu a pro renda na pequeno. ponta, onde as pessoas estão vivendo. Onde a máquina gira realmente. Claro que, de novo, a pandemia quebrou muita gente, extinguiu muitos negócios na parte de eventos, na parte de educação, né? Mas o Pronamp, que foi o crédito, dessa vez ele chegou, né? Porque quando você nada num mar gigante, né? Que só tem tubarão, peixinho pequeno passa fome, né? E o peixinho pequeno que está dentro de uma associação como a Jorpem, que é a maior da América Latina. Era isso que eu queria mencionar, que ela é uma referência Isso. não só a nível Brasil, mas... Ele consegue ter um guarda-chuva que protege, né? A gente anda dentro de uma, vamos dizer, de uma corrente, né? Marinha, vamos falar assim, já que eu estou usando analogia, que protege a nossa navegação. Então a gente está sempre entendendo qual que é a dor do nosso associado, o que a gente pode fazer por ele, o que a gente pode contribuir para que ele possa melhorar a forma de apresentar o produto, o serviço dele. Exemplos práticos, assim, eu vou falar como associado, né, Jonas? Sim. Na ponta, eu até te mencionava que eu já fui mais atuante, hoje eu sou menos presente na JPM em razão de outros desafios que a gente acaba assumindo, mas, Ivan, atuação, por exemplo, para aumentar limite da tabela do Simples Nacional, a atuação para aprovação de Pronamp, que eu sei que foi uma iniciativa da JPM também, como mencionado pelo presidente Jonas. O HELP, que foi uma grande disputa, independente de entrar em questão partidária, mas foi proposto, o Congresso aprovou, foi vetado, depois começou de novo a batalha de derrubar o veto, e daí regulamentação local. É sempre essa defesa intransigente das micro, pequenas, médias empresas. Comitê Permanente de Desburocratização. Hoje você consegue abrir uma empresa em Joinville em 45 horas, ou 44 já. E sempre nesses assuntos importantes para a sociedade, mesmo você que está nos assistindo, eventualmente se você tem uma grande empresa ou trabalha em uma grande empresa, pensa, não, mas isso não tem relação comigo, mas sempre nos assuntos importantes para a sociedade. É a mudança do aeroporto que deixa de ser Infraero e passa a ser uma concessionária, é a busca de mais voos para Joinville, é a construção... Estamos nessa luta agora, viu? Amanhã de manhã já temos algumas reuniões aí, já estão acontecendo movimentos, né? Joinville, se a gente voltar no tempo, nós tínhamos 17 voos regulares, né?
Agora a gente está minguando aí com acho que 4. Sim, é sempre uma dificuldade. Muitas vezes a gente acaba escolhendo outras cidades por causa dessa dificuldade. Mas isso é um erro, porque nós somos Legal essa tua o observação. local de referência. Vamos pegar uma carona assim, né? Às vezes as pessoas fazem a economia não tão econômica. Porque o fato de eu olhar assim, a passagem em Curitiba tá mais barata, legal, né? Claro que se eu comprar na última hora, eu vou pagar muito caro, seja em Curitiba ou seja em Joinville. Mas se eu posso comprar com antecedência, se eu me organizar, se eu pensar, me planejar um pouquinho, eu posso comprar com um bom valor. Se eu for pensar só no preço e pegar o meu carro e ir até Curitiba, né? Primeiro, eu estou gastando combustível até Curitiba. Não tá barato. Eu estou gastando o meu tempo. A única coisa que a gente tem de realmente precioso, Ilimitado. ilimitado, se chama tempo. Né? As pessoas nascem e têm um tempo, e nesse tempo elas vão ganhar ou perder. Né? Tem gente que pode até nascer num berço de ouro, não significa que ele vai terminar num berço de ouro. Né? Então, o desafio de administrar o tempo é o verdadeiro desafio da vida. E aí, quando você pega assim o teu tempo, pega o teu combustível, soma, né? Quanto vale a tua hora? E aí, o risco da estrada. E o risco da estrada. Opa, né? O avião é bem mais seguro. E aí você sai de Joinville ou vai para Curitiba, eu acho que começa a ficar mais barato sair de Joinville. Não, e tu sabe uma situação assim que acontece também, Jonas, você que está nos assistindo, o Ivan, eu sei também que já deve ter presenciado isso. A gente calcula, Curitiba, Afonso Pena ali, né? Então é São José dos Pinhais, 1 hora e meia estourando. Eu já quase perdi voo por causa disso. Navegantes, Florianópolis, a gente estima o tempo. Só que a serra de Curitiba, essa 1 hora pode virar 5 horas. Sim, virou um caminhão de melancia. Fechou a serra, fechou a estrada. Um palavrão, não pode. Pode. Não, tá liberado. O Neto depois edita lá pra nós, né, Neto? Coloca a censura se precisar. Mas é exatamente isso, assim, tu fica no ramo do imprevisível, né? Ah, mas eu vou viajar de avião, eu vou sair um pouco antes. Mas, pô, não é razoável tu ter que sair 3 horas antes. Né? Correndo risco. Difícil tu vai ter uma situação em Joinville que vai te demandar 3 horas. Por mais que tenha uma rua interditada, uma obra, tu vai buscar um outro caminho e tá tudo certo. A campanha Voe por Joinville está relançada. Escolha voar por Joinville, né? Porque daí até o cafezinho que você paga lá é um cafezinho que fica contribuindo com a economia local, né? Você vai ter um pouquinho mais de tempo para você mesmo. Vou por Joinville e tem um assunto que política eu adoro. Eu tenho 2 perguntas pro Jonas. Opa, vamos lá. Ai. Pergunta a polêmica vindo aí, ó. Não. Pergunta 1. O Jonas seria o secretário de desenvolvimento do estado de Santa Catarina em 2018? Teve essa conversa, ela aconteceu, teve essa conversa, era fato mesmo. Era fato, a gente acompanhou o então candidato Merizio, né, no finalzinho da campanha, nas últimas 2 semanas ali. De certa forma, o meu nome foi sugerido pelas 2 entidades na época, pela JORPM e pela CIG, né, para que fosse vamos dizer, vinculado a essa secretaria. Não era para ser, o interessante assim, senhores, é que eu tive 10 minutos para pensar. Só 10 minutos. Em 10 minutos eu tinha que decidir. Ali foi uma coisa atropelada mesmo, né? E imagina assim, uma coisa que você tem que decidir em 10 minutos algo que viraria a minha vida de cabeça para baixo. Porque eu não moraria mais em Joinville, eu teria que morar em Florianópolis, né? Os negócios que eu estava conduzindo, eu teria que ter outras pessoas à frente. Tu teria que visitar os 295 municípios, mas não de bicicleta. Não. E não ia ser um final de semana, né? Ia ser tua realidade. Bom, só de ter o convite, né? E era uma chapa que estava no segundo turno, demonstra a importância do Jonas Estamos falando do estado, não é secretário municipal, seria secretário. Que já é importante. E numa pasta, acho que das mais importantes, né? Num estado pujante, uma economia forte. Então, aí vem outro questionamento meu sobre... a gente falou da potência da JORPM, das instituições, da nossa cidade. Jonas, vou ir pro Joinville, né? Cara, a gente não tem ninguém no primeiro escalão, sabe? Né? E, cara, onde a gente tá errando? Onde a gente, como sociedade, como região,
Porque é impossível a nossa região ficar totalmente fora do primeiro escalão de qualquer... A gente tá pecando em algum local, sabe? Tu diz assim, a nossa representação política, é isso? Exatamente, É. exatamente. Se a gente pensar assim, né, Senado, né? Nomes para o Senado em Joinville, né? Talvez eu acho que assim, quando a gente tem uma grande árvore que se projeta e ela tem uma copa muito forte, ela impede que as outras árvores cresçam, né? Já entendi a referência. A gente sabe de quem a gente está falando, Sim. então a gente já teve um político muito grande e que, vamos dizer assim, fez o seu papel, mas o grande desafio, e isso foi uma coisa muito interessante, cara, quando eu assumi a presidência, logo no início, eu tive a oportunidade de estar com o Luque, que é o diretor do Sebrae em Santa Catarina. E o Luke chegou para mim assim, cara, o teu desafio agora é fazer o sucessor. Pô, mas eu tinha acabado de assumir, né? E assim, demorou uns 2 meses para eu entender o que ele tinha me falado, e essa é a verdade, entende? A gente ocupa uma posição, né? Hoje vocês estão aqui à frente do Podville, eu tenho certeza que ele vai ser um sucesso, né? Que ele vai crescer, mas vai chegar um momento que você tem que dizer assim, cara, agora eu preciso ter alguém com uma outra pegada que a linguagem mudou, alguma coisa assim, vai vir alguém outro cuidar do projeto, quando o projeto começa a dar certo. Se der tudo certo, vai acontecer isso, né? E isso, Já estão rifando o nosso diretor aí, ó. e isso é dentro das entidades, né? Ou seja, a entidade ela tem a obrigação de formar o sucessor, e aí eu vou dizer assim, a JPM é campeã. Sim. Esses dias eu É muito única essa característica, Jonas. Mandato de um ano. Anual, Porque tu tem a posse, tem os eventos, já a instituição tem uma vida própria, mas daí já tem a eleição. E por mais que Eu fui num evento o evento, se fosse nominar as pessoas que estavam ali, dava para dizer assim que, ou significar as pessoas que estavam ali, estava reunido o PIB de Joinville, naquele evento. Incluindo eu, tinha outros 6. o homem já leva metade também do como PIB, né? presidente, né? Não, enfim, a gente influencia um pouquinho, né? Não é que eu tenho dinheiro, mas eu conheço quem tem. Tá certo. Já é um caminho, né? Já é o caminho. Pô. Mas tinha outros 6 ex-presidentes da JPM ali, entendeu? Ocupando outras posições de presidência, ou seja, estava reunindo as lideranças da cidade. Né? Talvez o PIB não é o termo, reunindo as lideranças da cidade. Tinham 7 representantes da JPM que ocuparam, ou ocupa, no meu caso, o cargo de presidência naquele evento. Né? Era a única entidade que tinha isso. Então, a alternância é grande. Eu tenho brincado, mas de certa forma até acaba sendo uma verdade, né? Aquilo que a gente repete, mas o grande objetivo da JPM é dominar o mundo, né? Como? Distribuindo líderes. Porque se tu vê que ela não se vende como um programa de formação de líderes, mas na verdade é o que ela entrega. Com todo respeito, né? Se nos últimos 38 anos a gente pegar quantas pessoas foram presidentes com todo respeito às entidades, Claro. Da CIG, do CDL, na JPM são 38 pessoas, né? Sim. Agora eu não sei as contas. Aliás, eu vou te fazer uma observação. Foram 37 porque o primeiro presidente repetiu, né? Porque era uma questão de organizar, né? O início. Mas e essa Ninguém formou mais líderes que a JPM. Isso acho que é claro, né? Sim. Matematicamente falando. Exato. E é uma característica muito única da JPM, me corrija se não estiver correto, Jonas, mas o que acontece? Existe praticamente ali um conselho de presidentes, porque o que acontece? Tu já vai formando o teu sucessor, mas quando tu deixa também não é aquela coisa, fecha a porta, virei as costas, tô indo embora. Fica ali dando suporte. E aí a gestão ela vai se executando de uma forma que o próximo já está no presente. Isso. E aquele que passou continua acompanhando. Então vai fazendo uma sucessão de... E o Wilson tem um período anterior, né? Para você ser um presidente da JPM significa que você já esteve envolvido por 3 anos na diretoria executiva. Então você não chega totalmente perdido para subir, né? Você vem sendo preparado, né? E toda eleição nossa, eu como presidente, eu tenho que subir 3 nomes para o Conselho Superior. E quem vai para o Conselho Superior? Os ex-presidentes vão para o Conselho Superior ocupar uma cadeira, que vai ser o meu caso ano que vem.
e eventualmente eu posso levar outras 2 pessoas comigo e ali também se renova. O próprio Uhum. Conselho Superior, ele não fica estático, ele também se renova. E a diretoria vem da base, vem dos núcleos, vem do pessoal que está E de trabalhando. certa forma, assim, quem exerce liderança, né, desenvolve essa capacidade de liderar. Então, é natural que esse líder que vai sendo empurrado para fora, ele vai ocupar outros espaços de liderança, porque a comunidade precisa de liderança. Essa é a questão. A gente falou dessas... Mas aí você toca num ponto bom, né? E a política, né? Onde fica? Aí eu acho que assim, a iniciativa privada onde a gente está, a gente tem que aprender, às vezes, a ter coragem de botar o nosso nome lá. E é o que tem Exato. acontecido em Joinville, tá? Joinville, você vive também a Câmara, né? Você Sim. viu o quanto ela se renovou, né? Minha opinião sincera, o Adriano, né, e a Rejane estão fazendo um excelente trabalho. Eu percebo e aprovo isso porque a gente está próximo, né? E às vezes eu escuto alguém dizendo, mas não está funcionando o elevador de Mirante. Cara, sabe o que eu faço? Eu vou lá e vejo se não está funcionando. E alguém me falou que não estava, eu fui lá e vi e estava funcionando. Então, assim, às vezes as pessoas falam sem ter o fato na mão, né? Rede social, né? É isso É a aí. nossa realidade. Mas vamos lá, nós temos uma eleição vindo agora para governo do estado. É uma eleição importantíssima, né? E a gente vê Jorginho Melo, Moisés, Jean, Floripa. Nomes do norte sendo cogitados, talvez, quiçá, para vice. Então, cara, é impressionante, impressionante. E daí, Jonas, como tu falaste antes, esses influenciadores, né? Acho que nem a questão do PIB, que nem tu falou depois, né? Essas pessoas, a gente vai ter que fazer algo. Porque, querendo ou não, gostando ou não, as decisões políticas passam pela política. Sabe um ponto Sabe? aí, O Ivan? mundo acontece a partir o mundo que a gente toca, existe, ele acontece a partir de movimentos políticos, né? O próprio empreendedorismo, ele pode se limitar por decisões políticas, né? Vamos pegar o exemplo da Universo que a gente falou, né? A operação toda migrou para a África do Sul, né? Porque, de novo, fechou o ciclo do produto aqui, talvez, entendeu? Gerou emprego, gerou renda, cumpriu o ciclo, foi adiante. E são esses movimentos que dizem o que fica, o que vai. Sim. E esses movimentos acontecem na política, pela nossa ação ou omissão. Para mim, o grande desafio de Joinville e região na política para esse ano é entender a matemática da política. Tanto é que nós vamos fazer um evento lá na JPM para explicar. Não adianta a gente ter um candidato a deputado estadual, por exemplo, que leve todos os nossos votos. Entendeu? Para eleger um deputado estadual, a gente precisa de 30 mil votos. Joinville deve ter 400 mil votos. Deu mais de 400 mil votos. Tá, então assim, cara, a gente tem um potencial enorme para eleger vários deputados. E se a gente tiver vários deputados lá, esses deputados serão os nossos representantes. Eles vão ter verba de gabinete para poder reinvestir aqui na região. Isso vale para quem estiver em Brasília também. Então, nós temos que ser excelentes, né? Eu não sei, se tu perguntar a resposta, como a gente vai fazer isso, não sei, cara. Né? Se a gente vai, daqui a pouco, de alguma forma, combinar o bairro tal, vai votar no cara tal, porque lá tem 30 mil votos. Beleza? Então, faz o movimento lá. Porque se nós não fizermos este movimento, nós seremos minoria mais uma vez. E Joinville precisa, para ser protagonista na política, ter mais gente vivendo a política, né? Eu tenho certeza que a gente vai ter bons candidatos, né? Nesse renovo que está vindo aí. O que a gente tem que fazer é poder distribuir os votos para que a gente possa gerar a maioria lá. As outras regiões têm aprendido isso. Vão ter 40 deputados estaduais, gostemos ou não, vão ter 40 deputados estaduais e 16 federais. Agora, se eles vão ser de Joinville, e assim, Wilson, Jonas, o cara de Chapecó, ele vai levar mais investimento e vai fazer... Natural? Esse ponto é importante, porque assim, você que nos assiste,
A gente precisa não só ter consciência disso, mas levar informação de qualidade, combater fake news, mas assim, fazer o seguinte raciocínio. Não é ser xenófobo, mas, como tu falou, o movimento, a base eleitoral do candidato de Chapecó, todo sentido é ele buscar voto lá. A mesma coisa do Sul. O nosso candidato, que tem todo o direito de buscar voto em outras regiões, mas nós precisamos ter a consciência e compartilhar, levar adiante essa informação, e não é votar no candidato A ou B, não estamos aqui. O mérito mas, não assim, é esse. buscar representação política para Joinville, porque muitas vezes, e eu acho que institucionalmente, Jonas, a gente tem instituição muito possuímos diversas instituições fortes na cidade e que fazem movimentos importantes, são lideranças políticas, não no sentido político mesmo, político partidário, mas muitas vezes a gente fica com aquela repulsa da política. Ah, mas eu sou da iniciativa privada, eu não vou me incomodar com isso. E o teu nome já esteve à disposição, e que bom que esteve à disposição. Não, foi uma pena que infelizmente os planos eram outros e as escolhas foram diferentes, mas a gente entender que a política institucional ela é importante, mas a política partidária, a política representativa, apesar de toda essa aversão que se criou em torno da política, e a gente nem precisa entrar nesse mérito agora, porque senão dá mais alguns podcasts para nós discutirmos isso, mas nós entendermos que, como tu falasse, gostamos ou não, a forma de se resolver as coisas para o bem ou para o mal, para o progresso, para o retrocesso, é através da política. E a gente tem que fazer boas escolhas, mas parar com esse nojo, com essa aversão à política, porque por mais clichê que seja, quem gosta de política, quem não gosta de política é governado por quem gosta de política, por quem faz política, por quem está na política. Baita frase. E como instituição, como cidadão, como empresa, como negócio, a gente precisa pensar nisso. Uma coisa que eu tenho feito com todos os candidatos, os possíveis candidatos que eu encontro, né, os que estão sendo indicados, eu sempre tenho perguntado assim, tá bom, me descreve a persona do teu eleitor. Quem é a tua base eleitoral? É homem, mulher, velho, jovem, né? Mora em que bairro? Quanto mais esse político ele puder ser específico na definição de quem é o eleitor dele, quanto mais aderência ele tiver com esse eleitor, mais ele vai se garantir na eleição. Porque daí, aquele que sai dando tiro para tudo que é lado, principalmente quando a gente está falando de ser deputado, de ser senador, ele tem que ser... O senador talvez já esteja no outro nível, mas Sim. vamos ficar nos deputados, tá? Federal, estadual, ele tem que definir bem o perfil do eleitor dele. Se ele definir bem o perfil do eleitor dele, ele vai saber onde encontrar esse eleitor. Já que Jonas vai estar envolvido em alguma coisa, tem alguém, ou vai ser opção? Como é que tá isso pessoalmente? Bom, vamos lá. Eu falo como entidade, a entidade ela é apartidária, né? Então, assim, e esse ano em particular, o Jonas ele cumpre uma função institucional Por ser presidente. por ser presidente. Então, assim, eu não posso hoje nem tirar foto no Sim. lado dos candidatos daqui a pouco, né? Por enquanto, a gente tem uma situação que não estão definidos. Obviamente que a gente tem muitos conhecidos, amigos, inclusive, que vão estar disputando. A gente vai fazer o nosso papel de eleitor, né? Mas eu hoje, como influenciador, eu não posso estar aparecendo. Como em eleições passadas, eu até me envolvi um pouquinho Sim. mais. Porque tem uma instituição por... última... Vai ter alguma campanha dessas entidades que tu comentou antes, que hoje se vote em Joinville, vote por Joinville? Porque eu acho que anos anteriores chegou a ter Sim, nesse sentido, né? Sim, eu acho que inclusive para a Joipem, esse vote não é só por Joinville, é voto pela região, né? A Sim. GPM contempla Araquari, A gente tem Barra do muito Sul. relacionamento com a política em Araquari. O prefeito Clenilton lá, ele é muito próximo da gente também, parceiro para várias ações que acontecem na cidade. Então, a gente se vê muito representado, né, nesses dois municípios, Joinville e Araquari. A gente tem um desafio ainda também de dar o apoio para Balneário e Barra do Sul. Nós acreditamos numa região metropolitana. Não dá de mais imaginar uma Joinville fechada em si. Joinville tem que se abrir e se emparcerar com os municípios vizinhos, né? Então a gente tem que saber se organizar
para poder realmente trazer mais soluções para a nossa região como um todo. E sim, né, obviamente que vai haver a campanha para votar e votar por Joinville. Nossa campanha, na verdade, começou para ativar os votos, né? Muita gente vai querer votar na eleição e não vai poder porque tem alguma pendência que ficou para trás, seja da época aí da pandemia ou coisa do tipo. E, Sim. portanto, outra dica que a gente pode dar aqui no Podville, né? Vai lá na Justiça Eleitoral, verifique como está a sua situação, né? Se você pode estar votando nessa eleição, está habilitado, para você realmente ter certeza que vai poder fazer o teu papel. Já dando um spoiler aí, a gente tá com a gente pretende trazer uma referência em relação ao direito eleitoral da região, para tirar as dúvidas aí. A gente teve um período agora de até 4 de maio, foi, né? Sim. De regularização, e falar um pouquinho como é a campanha. A gente vai ter uma campanha aí em nível nacional, parece que com as redes sociais vai ser aguerrida, né? Mas tentar levar informação para as pessoas sobre política, e ainda mais nesse mundo que tá briga, desinformação, tentar levar uma informação com credibilidade e informação realmente Good apartidária, good news, apartidária, de situações, de referências. E a gente tá montando aí nas dúvidas. Vamos ver, nas próximas semanas deve vir alguém legal aí pra gente falar de eleição. E Ivan, aproveitando a tua deixa aí de informação, a gente quer agradecer a tua audiência, pedir novamente para curtir esse vídeo, compartilhar e também deixar uma dica. Gostou da conversa com o Jonas? O Jonas possui também um podcast, é o Pode Tudo. Pode Tudo da Tricom Coworking, e a outra oportunidade é o Mundo MPE da JorPM, também é outro podcast. Tá, mas quem quer ouvir, Jonas? Direto no Spotify, acessa Direto no lá. Spotify. Você, E então, se entrar também nas nossas redes sociais, sempre tem algum atalho ali para chegar lá. então segue o Jonas no @, qual é o teu... Pode Oi. seguir, pode procurar por Jonas Tilp em qualquer rede social, vai aparecer várias ali, né? Perfeito. Vou pedir pro editor para colocar as redes do... Show. Ó, já sinalizou que sim, depois a gente vai colocar as tuas redes Show. ali. As redes do Podville também. A gente pede para você seguir, acompanhar o Jonas. Eu tenho certeza que é um cara... Eu já conhecia, então, né? Um cara fantástico, mas tenho certeza que você que não conhecia ainda vai gostar muito de seguir ele. Não abandona nós, continua aqui no Podville também, mas pode agregar, ouça o Jonas lá no Pode Tudo ou no Mundo MPE, veja o trabalho também que ele faz na JorPM. E o teu mandato já tá pela metade, Jonas. Já tá pela metade, veja só. Olha, E o meu desafio tá grande. mas também já foram Escolher o bastante próximo. coisas que foram Apontar feitas. os próximos, né? Na verdade, quem escolhe é o conselho. Sim. E um connect lá para novembro. Opa, Connect aí em novembro, né? Vamos ter o Ricardo Amorim pela primeira vez em Joinville. Lembrando que o Ricardo Amorim vai estar fazendo o Connect pós-eleição, né? Então, assim, vai estar Pós segundo turno também. pós-segundo turno. Ou seja, ele vai estar falando de como vai ser o mundo no Brasil após a política. É novembro, né? É novembro, Sim. depois do segundo turno. Meu Deus. Mais atualizado, Vai impossível. ser super atualizado, né? E a gente também tem já confirmada, serão 2 palestras, uma palestra com o Jean Cardoso. O Jean Cardoso é um baita empreendedor, né? Um cara ligado no 380 aí, ele tem o GoMove na cidade, tem a empresa Altec, a empresa dele tem parceria, na verdade, ele apoia uma empresa de eventos que torna os eventos acessíveis. Então, o nosso Connect vai ser o Connect mais acessível, né? O evento mais acessível de Joinville. Pode esperar. Pô, que legal. E tu sabe que o teu desafio é grande, né? Eu já tive alguns connects e sempre é um baita evento Referência. e os palestrantes, os temas que são abordados, já tive com, sim, alguns nomes que já passaram no Connect. Marcos Piangers, o cara do Shining Box. Sim. E claro, a pandemia, eu acho que... E aí também tem também aquela demanda, né? Barcelos, teve- Caco Barcelos, O Arthur Igreja, exato. O ano passado nós não realizamos, Murilo Gun. né? Nós, na verdade, fomos afetados 2 anos por Por conta causa da pandemia. Então aí a demanda por isso, a vontade das pessoas, né? E sempre atraiu bons públicos o Connect. Sim, sim. O Connect vai ter provavelmente mais de 2.000 pessoas. Foi excelente. Mas
Tem mais de 2.000 associados, né? É incrível. Mas e assim como evento, né? Você poder ouvir Ricardo Amorim falando em Joinville, Sim, né? sim. Pós-eleição, vai fazer pensar. Tem data para as pessoas se programarem. Pode ir lá na JorPM, se eu não me... Eu vou, agora tem que ir de cabeça Seguir a dizer JorPM assim, também. Né? segue A gente JorPM, coloca você aqui vai ou estar segue as redes atualizado, sociais se eu da não me engano, JorPM. no dia 11 de novembro, mas... Coloca no calendário, mas vamos confirmar essa data, confirmar a data. e a gente leva a informação para vocês. Wilson, eu queria te agradecer, você que fez o contato com o Jonas. Eu sempre falei desde o início, e o Wilson também sabe, eu tenho uma dívida muito grande com o Joinville, Jonas. Eu vi apesar de já ter, eu acho que eu tinha 23, 24 anos, era um moleque ainda, e tudo que eu tenho hoje, família, tudo Joinville me deu. Então a criação do Podville foi uma maneira de tentar retribuir um pouquinho com a agenda positiva. Tentar... Porque Joinville foi tudo para mim, sabe? Então eu tenho um carinho muito grande. As minhas filhas... Eu tenho outra coisa assim. As minhas filhas estão vindo aí, sabe? Então, um pouquinho que eu puder ajudar a melhorar o mundo, por mais simples que seja, eu acho que eu tô deixando um lugar melhor para minhas filhas. E isso que eu queria dizer para ti, assim, eu sempre tive, quando falo em Perville, vocês até falaram, eu até hoje, depende assim, cara, eu trabalhei aqui. E nem era, eu era de uma empresa assim, de pertencer àquilo e o sucesso que foi aquilo. E eu volto a dizer, 3 pessoas que eu sempre tive como referência em Jonas Tilp, o Marcelo Hack e o Emerson, sabe? Foi os caras que eu vi na prática e os meus probleminhas eram pequenos e os caras com os problemões e eles resolviam, cara. Eu digo, meu Deus, quem sou eu pra chorar, pra reclamar? Então, cara, vocês são uma referência, assim, e eu... Pô, muito agradecido, Mira, por ter me dado a oportunidade de falar isso pra ti, Jonas, sabe? Show de bola. Eu vou te contar do Emerson mais uma história, né? O Emerson, ele foi o cara que desenhou a operação que fez com que a Perville atendesse a BMW, né? Assim, a gente tinha as nossas competências, né? Só que o Emerson fez um desenho a partir das nossas incompetências, aonde a gente era fraco, né? E aí ele relacionou tudo que a gente era fraco. E aí a gente foi ter uma conversa com a turma da BMW, dizendo assim, olha, vocês já sabem o que a gente é porque vocês já estão aqui dentro. E agora tem a fábrica de vocês para fazer. Vocês falaram no café que alguém falou brincando que a gente poderia participar. E a gente elencou onde a gente é ruim, onde a gente não consegue participar. Mas de tudo que a gente elencou, a gente foi buscar as respostas aqui. E a gente tem as respostas para tudo. Podemos ler para vocês? E a gente começou a dizer onde a gente era fraco. E como a gente mitigava essas fraquezas, né? Isso foi um trabalho que o Emerson Edel fez. E com isso a gente ganhou a oportunidade de se inscrever, ser uma empresa para participar da licitação. E a gente ganhou na licitação. Ressaltando as fraquezas. Ressaltando as fraquezas, né? Mas mostrando como iria superar cada uma delas. Inclusive, nas fraquezas, a gente trouxe os nossos concorrentes para trabalhar juntos, né? E a obra da BMW foi um case que foi premiado na Alemanha. A Alemanha tem um instituto que se chama Excellence Award, que é um prêmio, na verdade. Ele congrega 5.000 empresas dentro desse prêmio. O objetivo dessas 5.000 empresas é descrever a excelência, né? Para que no ano seguinte, aí vão premiar a excelência daquele ano, para que no ano seguinte todo mundo que quiser praticar excelência dentro do seu segmento de atividade, ele possa entender o que de novo foi feito para se ter excelência, para que a régua possa ser sempre levantada. E a obra da BMW em Araquari ganhou o primeiro lugar em Excelência Award na Alemanha. É pouco, o homem só construiu a fábrica da BMW em Araquari. Eu não, aí de novo, né? Sim, mas equipe, o grupo, o time. E aí eu vou destacar muito a atitude do Emerson, obviamente apoiado bastante pelo Marcelo, e a gente vai junto, né? Fazendo o trabalho que tem que ser feito. Muito bom. É isso, Ivan. Show de bola, Jonas, cara. foi bom pra ti? Show de bola, me senti em casa. Então tá, fica aberto o convite, tu sabe que nós queríamos muito te trazer e que bom que foi possível. E eu tenho certeza que não seja um adeus, um até logo e logo mais
Quem sabe a gente no teu podcast, você volta aqui, a gente volta a A conversar. gente vai fazer conversa. Show de bola. Coisa boa. Valeu, galera. Obrigado, valeu. Tamo junto. Até a próxima. Até a próxima. Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau.